Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Nesse vídeo nós vamos estudar o interessantíssimo método conhecido como método de Monte Carlo, MMC, né? Método de Monte Carlo. Esse método ele tem o objetivo de calcular áreas abaixo de algumas curvas, ou também calcular integrais de funções com múltiplas dimensões. Só para lembrar, caso você conheça um pouco de matemática do cálculo diferencial integral, por exemplo, de matemática um pouco mais avançada, quando a gente quer calcular a área abaixo de uma curva, a gente utiliza integrais. E esse método de Monte Carlo ele surgiu por volta da Segunda Guerra Mundial, quando foi preciso no projeto Manhattan, que é o projeto, que foi o projeto utilizado para a construção das bombas atômicas. Eles precisavam calcular integrais com múltiplas dimensões. Então eles precisavam calcular a área abaixo de curvas, de hiperplanos, de funções bem complexas. E o método de Monte Carlo foi o método que auxiliou nessa obtenção do encontro das áreas dessas funções complexas. Então veja, esse tipo de assunto ele é extremamente curioso, muito interessante. Se você gosta da área de matemática, de estatística, você certamente vai se admirar, vai se surpreender com esse tipo de método aqui, conhecido como método de Monte Carlo. Vou até botar assim, ó, MMC, né, que é o método de Monte Carlo. Então, o que é que ele se propõe? Como eu já disse a você, ele quer calcular a área abaixo de curvas. Por exemplo, eu tenho uma curva como essa, e eu tenho uma função aqui dada como f de x. Isso aqui é o meu eixo y, aqui é o meu eixo x. Essa função, ela tem esse comportamento, e eu posso calcular a área abaixo dessa curva, aqui, ó, que eu tenho x1, aqui o x2, consequentemente nesse ponto eu tenho um y1 e aqui eu tenho um y2. A área abaixo dessa curva daqui, ela é tida como a integral dessa função aqui f de x. Então a área, essa área aqui, é igual à integral de f de x d de x. Não se preocupe se você não está entendendo patavinas disso, se você não sabe o que é integral, não tem importância, não tem problema, mas só para você ter uma ideia aí da contextualização do negócio. Se eu quero calcular a área abaixo de curvas, eu posso utilizar um método de Monte Carlo, e eu vou mostrar isso para você aqui nesse vídeo, como é que a gente faz esse tipo de interpretação. E a Segunda Guerra Mundial, o encontro dessa ideia, quando ela começou a ser divulgada, foi por volta de 1948, o início aqui da década de 50, 1950, uma coisa desse tipo. Então a gente começou a divulgar esse tipo de ideia, né, de calcular a área, utilizando o método Monte Carlo. Aí você pode perguntar, e o que é que vem a fazer esse método? O que é que o método se propõe a simplificar para a gente? Como é que ele calcula a área abaixo de curvas? Veja que interessante, ele utiliza a ideia da aleatoriedade. Aleatoriedade. Ou seja, a ideia de calcular valores aleatórios em determinadas regiões e eu conseguir avaliar se esses valores aleatórios caíram abaixo de algum número de rastreio, de avaliação, como por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu vou separar tudo isso nessa região x1, x2, e por consequência aqui eu vou ter essa variação de y, né, esse delta y. Se eu conseguir sortear números aleatórios aqui dentro, ó, vou sorteando os números aleatórios, e eu conseguir quantificar quais foram os números sorteados que caíram abaixo dessa curva, aqui, ó, eu sorteei vários números aleatórios dentro desse retângulo. Esse retângulo aqui, ó, delta x vezes delta y, né? É uma área do retângulo, porque isso aqui é o meu delta y, e isso aqui embaixo é o meu delta x. Então, essa área total é uma área que eu vou ficar sorteando números aleatórios. E o sorteio desses números aleatórios vão caindo em várias posições, obviamente aleatórias, e a gente vai contabilizando. Os valores que caírem aqui abaixo dessa curva, eu contabilizo como se fossem pontos que caíram dentro, né, da curva ou abaixo da curva. E os valores sorteados como um todo, eu tenho também como número geral. Por exemplo, eu tenho o número total sorteados e tenho o número de pontos que caíram abaixo da curva. NB, vamos dizer, número de pontos que caíram abaixo. Essa razão, veja a ideia aqui, ó, essa razão NB sobre N total, né, número de pontos que caíram aqui abaixo da curva, pelo número total de pontos sorteados dentro desse retângulo, vai me dar a ideia dessa área aqui, ó, dessa área da função, né, essa função aqui, ó, que tem
abaixo da curva. Veja que é complexo, eu tenho um comportamento não fácil de calcular, é um comportamento não linear, não é uma função que tem aqui ó, essas curvaturas. Se eu conseguir quantificar os valores que caíram aqui embaixo, colocar aqui em cima e calcular a razão disso pelo total de números sorteados aqui dentro desse retângulo, eu tenho uma ideia aproximada dessa área abaixo da curva. Veja que coisa sensacional, isso aqui é fantástico. Esse tipo de ideia é interessantíssima. Veja que a gente está conectando a parte de estatística com a parte de matemática, né? Aqui é uma parte de frequência, observação de frequência, né? Eu vou sorteando valores aleatórios aqui dentro, vou contabilizando os que caíram abaixo da curva, vou guardando esses valores e depois faço a razão pelo total de números sorteados dentro desse meu intervalo de observação e assim eu vou ter a minha estimativa desse cálculo aqui ó, da área, que é a mesma coisa que calcular essa integral, que muitas vezes não é fácil de ser encontrada essa integral, não é fácil de eu calcular essa integral. Então eu uso essa ideia do método de Monte Carlo. Veja que coisa interessantíssima. Então eu vou até apagar isso aqui e vou trazer algo bem interessante, que é onde provavelmente deu ideia aos cientistas lá, aos pesquisadores da bomba atômica, lá do projeto Manhattan, que estavam querendo desenvolver alguma coisa para calcular integrais de forma mais rápida, né, mais eficiente, e outra, possível de ser feito para grandes dimensões, porque naquela época não se tinha tantos recursos computacionais como nos dias atuais. Então veja só, no século aqui 18, existia um pesquisador que estudou, um pesquisador francês, estudou a agulha aqui de Buffon, que nada mais é do que a tentativa de estimar o valor de π a partir do sorteio de números aleatórios. Veja que curioso. Então, existe uma maneira de utilizar a mesma ideia das probabilidades, vou até desenhar aqui, ó, dos sorteios de valores aleatórios, de encontrar uma probabilidade de frequência, e a partir de tal, a gente conseguir estimar o valor de π. Veja que coisa interessante, né? Eu, particularmente, acho isso interessantíssimo. A matemática ela é fascinante. Ela, quando você vai gastar um tempo estudando, se envolvendo, tentando entender, ela traz maravilhas para você, pode ter certeza. Quando você começa a apreciar a matemática, é tão divertido quanto assistir uma série, assistir a um jogo, uma partida de futebol, por exemplo, uma partida de algum esporte que você gosta. A matemática ela é interessantíssima. Então vamos vir para cá, olha, e fazer um quadrado, né? A minha tentativa é tentar estimar o valor de π a partir de sorteios de números aleatórios, que foi proposto aqui no século XVIII por um método conhecido como agulha de Buffon, que eu vou apresentar para você agora. Então tenho aqui um quadrado, vamos dizer que isso aqui é um quadrado, né? Tentei desenhar um quadrado, então se isso aqui tem lado 1, ó, aqui tem tamanho 1, aqui é 0, então daqui para cá tem 1. Se isso aqui tem 1, né? E esse lado também aqui vai ter 1, esse outro lado aqui vai ter 1 também, e isso aqui vai ter 1, ou seja, lado aqui tem tamanho 2 e aqui tem tamanho 2. Então a área desse quadrado, olha, a área do quadrado é igual a 2 ao quadrado, né? Que é sempre L ao quadrado. Isso aqui é a área desse quadrado pela geometria plana. Se eu quero agora, vamos ver agora com muita atenção, uma circunferência inscrita dentro desse quadrado. Olha, eu vou tentar desenhar aqui uma circunferência o mais perfeito possível. Então aqui uma circunferência que está inscrita dentro do quadrado. Veja que o raio dessa circunferência também vale 1. Ó. Isso aqui é 1 de raio. Então, daqui para cá também vale 1. Tudo é 1. Né? Então, se eu quero calcular a área da circunferência, isso é igual a πr ao quadrado. Pela geometria plana, isso aqui é a área da circunferência. Pois bem, tudo bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu, a partir da ideia de sortear valores aleatórios dentro aqui desse plano cartesiano, eu vou tentar encontrar uma maneira de fazer a proporção entre pontos que caíram dentro dessa circunferência com pontos totais sorteados dentro desse meu quadrado maior. Eu vou sortear então assim, ó, deixa eu até colocar, pontos aqui dentro desses extremos. O ponto tem que cair de forma aleatória aqui dentro. Só que esse ponto, ele eventualmente pode cair ou aqui dentro dessa circunferência, por exemplo, por aqui, ó, pontos aqui, ou cair fora dessa circunferência, cair por aqui, ó, cair nessas regiões. Concorda que pode isso acontecer? Pois bem, isso aqui, então, é algo que a gente pode visualizar à medida que eu vou sorteando valores aleatórios. Isso aqui são vários pontos aleatórios que eu vou sorteando aqui dentro desse plano. Aí veja só, dentro de um plano, o par ordenado x e y,
né, x e y, ele vai determinar cada um desses pontos aqui que eu estou sorteando. Veja se você não concorda com isso. Isso aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Cada um desses pontos tem uma coordenada x e y correspondente. É isso aí. Então, o que é que eu faço? Eu vou precisar encontrar uma maneira de contabilizar os pontos que caíram dentro dessa circunferência e os pontos totais que eu sorteei dentro dessa região delimitadora aqui, dentro desse quadrado, eu já sei de antemão. Por exemplo, se eu sortear 1000 pontos, sorteei 1000 pontos dentro dessa região. Quantos desses 1000 pontos sorteados caíram dentro dessa circunferência? Então, eu contabilizo os pontos que caíram dentro da circunferência e divido pelo número de pontos totais que eu sorteei aqui dentro. Essa divisão vai me passar a ideia da área dessa circunferência. Olha, essa área da circunferência vai ser dada pelos pontos que caíram dentro, aqui sorteados, esses pontos que caíram aqui dentro da circunferência, dividido pelos pontos totais que eu sorteei. Veja que ideia fabulosa. Isso aqui vai funcionar desde que, muita atenção agora, desde que os pontos sorteados eles sejam, efetivamente, eles sejam de natureza aleatória. Eles precisam ser aleatórios. Os pontos não podem ser enviesados, não posso ter um viés, não posso ter uma tendência, não posso ter alguma coisa que vai, por exemplo, maximizar o número de pontos sorteados nesse quadrante ou nesse outro. Enfim, eu tenho que ter a homogeneidade dos pontos, a possibilidade de igual chance de cair pontos dentro dessa região aqui do quadrado. Se eu conseguir gerar isso, se eu conseguir ter uma maneira de gerar pontos aleatórios e contabilizar os pontos que caíram dentro dessa circunferência pelos pontos que caíram aqui fora, eu vou ter a maneira de determinar essa área da circunferência indiretamente. Aí você diz, e como é que a gente consegue estimar π a partir de toda essa problemática? Como é que a gente vai e traz π a partir dessa concepção? Veja só, a gente vai trazer π da seguinte maneira. A gente vai pegar aqui, ó, vai só investigar, vamos simplificar tudo isso, vamos só investigar essa parte do quadrante aqui, só esse nosso primeiro quadrante, só quero essa região. Eu só quero observar essa região. E nessa região eu tenho aqui, ó, esse 1/4 de circunferência, tá vendo? Perceba que aqui é 1/4 de circunferência, a circunferência completa. Eu tenho aqui 1/4, né, da minha pizza, vamos dizer assim, 1/4 da pizza. Então, no computador, eu sei que é muito fácil eu gerar números aleatórios entre 0 e 1. Eu posso gerar isso com Excel, com R, com Python, com Java, com C++, com MATLAB, qualquer linguagem de programação consegue gerar facilmente números aleatórios entre 0 e 1. Isso aqui é um fato, eu tenho isso garantido. Então veja, eu consigo gerar números aleatórios entre 0 e 1 com facilidade. Então, consequentemente, eu vou conseguir gerar pares ordenados aqui dentro desse quadrado, olha. Concorda que eu consigo gerar, então, pares ordenados dentro desse quadrado? Por quê? Porque um número daqui do x entre 0 e 1 vai aparecer aleatório nessa parte. Outro número aleatório vai aparecer aqui, ó, no y, nesse eixo y, entre 0 e 1 também. Olha, 0 aqui, 1. Então, eu vou ter vários pares ordenados aleatórios sendo gerados aqui dentro de maneira bem fácil. Qualquer computador faz isso. Então, eu vou agora fazer o quê? Quantificar os pontos que caíram aqui abaixo desse 1/4 de circunferência. Então, eu vou precisar, na geometria analítica, lembrar lá da fórmula da circunferência no plano cartesiano. A fórmula da circunferência é a seguinte, olha, é y ao quadrado mais x ao quadrado, isso aqui é igual a um r ao quadrado. Atenção, essa fórmula só é válida quando a circunferência está centrada na origem. E é o caso aqui, eu tenho a circunferência centrada na origem, tá vendo? A origem está aqui e nós estamos com ela centrada na origem. Então, se eu pegar o termo do y, do meu par ordenado, elevar ao quadrado e somar mais o meu x elevado ao quadrado também, isso daqui vai ser igual ao raio elevado ao quadrado. Veja que curioso. Então, se eu conseguir manter a consistência dessa equação nos pontinhos, aqui, ó, eu vou ter exatamente, né, esses valores aqui, ó, dos meus pontos da circunferência. Eu estou trafegando por esses pontos se eu estiver respeitando essa equação, respeitando essa igualdade. Se eu tiver para cada y um x associado, que eu elevando cada um desses valores ao quadrado e depois somando eles, esses valores ficarem fixos iguais a um raio ao quadrado, eu vou estar caminhando dentro dessa circunferência. Se você não está entendendo isso, não se preocupe, né? Por causa da matemática básica, por causa desse conceito de geometria analítica,
que talvez não ficou tão claro para você. E nesse canal eu vou procurar colocar mais vídeos básicos sobre matemática para tentar esclarecer esse tipo de problemática. Mas aí é para você ir entendendo, olha, que a gente já está usando a matemática, a geometria aqui analítica, para auxiliar nessa problemática da estimativa do número π a partir do sorteio aleatório de pontos, que eu sei que eu consigo sortear facilmente com o computador aqui dentro dessa região. Então o que é que eu vou fazer? Eu venho para cá e vou fazer o seguinte, olha, eu vou sortear o meu ponto aleatório aqui, e vou avaliar toda vez que o meu ponto aleatório sorteado pelo computador, se eu pegar o meu y ao quadrado, o meu valor do meu y que eu sorteei aleatório, mais o valor do meu x que eu sorteei aleatório, elevar os dois valores ao quadrado, se esse valor ele for menor ou igual que r, significa que eu caí aqui dentro. Veja se você não concorda com isso. Eu caí aqui dentro, se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, somado isso aqui ficar menor ou igual a r. Se ficar exatamente igual a r, eu tenho essa curva aqui, ó. Se ficar menor, eu caí aqui por dentro. Então, tudo tranquilo. Eu quero quantificar exatamente esses pontos que caíram aqui dentro, exatamente nessa curva, e os pontos totais sorteados dentro dessa região, eu tenho já de antemão, porque é a minha tentativa, né, de sortear com o computador esses valores. Agora, quando eu contabilizo isso, e coloco essa ideia dentro dessa problemática, eu vou conseguir relacionar agora com o meu número π. E veja só a relação que eu vou fazer. Deixa eu até apagar isso aqui. Vou apagar essa parte, porque eu vou precisar de espaço. Vou apagar isso aqui também. Aí tudo bem, eu vou agora fazer a seguinte relação, olha. Os pontos que caíram dentro, aqui eu chamei Pin, dividido pelos pontos totais sorteados, isso vai ter um grau de paralelo entre o quê? Entre 1/4 de circunferência, note que isso aqui é 1/4 de circunferência, olha, 1 sobre 4. 1/4 de circunferência. E quem é a área da circunferência? Olha só, é πr ao quadrado. Só que quem é o meu r? Quem é o meu r nessa condição aqui? Olha, o meu r vale 1. O meu raio vale 1. Então, tudo isso aqui vai ficar resumido, né? O r elevado a 1, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Tudo isso vai ficar resumido igual assim, ó. Eu vou agora rearranjar isso aqui. Vou passar esse 4 que está dividindo o π aqui multiplicando. Então, eu vou ficar com o π desse lado igual a 4 vezes Pin dividido pelo P total de pontos sorteados dentro desse meu quadrado especificado dessa fórmula. Dessa forma aqui. Então, o que é que eu tenho? Né, finalizando, eu tenho essa equação, ó. Eu tenho essa equação que nada mais é do que a equação que está estimando o valor de π a partir de sorteios de números aleatórios que eventualmente eu estou contabilizando como caindo aqui dentro dessa região e dividindo pelo total de números que eu estou sorteando dentro dessa região aqui maior, né? Tem uma região maior, que é a região desse quadrado, de lado 1, e tem essa região desse 1/4 que eu consigo avaliar quando ele acontece isso aqui, ó, quando ele cai nessa configuração, quando ele respeita esse tipo de ideia. Então, o que é que eu vou mostrar para você no próximo vídeo? Eu vou pegar esse tipo de ideia, esse tipo de interpretação, esse tipo de tentativa de determinar, né, de quantificar o valor de π a partir de sorteios de números aleatórios e vou programar com a linguagem Python. Eu posso programar com qualquer linguagem de programação que eu possa sortear entre 0 e 1. Você pode fazer isso no Excel, você pode fazer isso na linguagem que você melhor dominar aí, por exemplo. Então vai ser bem tranquilo, vai ser bem fácil. Agora o importante é você entender esse raciocínio, entender essa ideia que eu acabei de apresentar para você. A maravilha de tudo isso, então, mais uma vez, como eu já disse, é a capacidade de sortear valores aleatórios dentro de uma determinada região e a partir desse sorteio eu consegui filtrar valores que caíram dentro de uma região de interesse para fazer essa aqui, ó, análise de frequência, né, de probabilidade de observações de valores e ter uma relativa ideia e ter um paralelo, né, e ter uma concepção paralela, uma igualdade aqui no caso, com algum nível de conhecimento que aqui no caso eu estou encontrando esse 1/4 de área, que 1/4 de área é dado por 1/4 de πr ao quadrado, né, uma vez que essa área é uma circunferência. Tudo bem? Então, guarde bem essas informações. Se você não entendeu algum ponto, pode deixar aí nos comentários, pode fazer pergunta, pode explorar também esses conhecimentos em outros vídeos e também em outras referências na internet. É muito interessante que você compreenda com detalhes a ideia aqui intuitiva por trás desse método tão interessante que é o método de Monte Carlo. No próximo vídeo a gente vai ver aí a implementação de tudo isso com a linguagem Python. Estou aguardando você e até breve. Tchau!